Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os princípios gerais para a montagem da estrutura de cargos e salários. Já é sabido por nós que cargos são representados por pessoas, e as pessoas são representadas dentro dessas empresas pelos cargos que elas ocupam dentro do quê? Dentro de uma estrutura funcional. Como é que nós fazemos então para entender, quando nós entramos numa empresa, como essas pessoas se colocam? Eu entro numa empresa e olho lá para todas aquelas pessoas sentadas, ou entro numa empresa e olho para todas aquelas pessoas trabalhando nas máquinas, nos equipamentos, e começo a me perguntar, que cargo será que é mais importante do que o outro dentro desta estrutura? As pessoas são representadas por cargos, e esses cargos estão inseridos de uma maneira gráfica dentro da empresa pelo organograma. É por aí que elas são representadas, através do organograma. A estrutura funcional e os objetivos são extremamente importantes para nós entendermos a estrutura de cargos e salários dentro de uma organização. O que a gente precisa entender é que a palavra funcional, quando nós falamos estrutura funcional, é importante. E ela tem um papel fundamental dentro do nosso modelo e dentro da nossa montagem de estrutura de cargos e salários. Vejamos então um exemplo para ilustrar bem essa questão do funcional. Essa palavra funcional, dentro da nossa estrutura funcional, ela está bem relacionada a esse exemplo que a gente acabou de passar para vocês. Às vezes alguma coisa funciona e às vezes alguma coisa não funciona. E elas estão relacionadas, essa questão do funcionar ou não funcionar, ela está muito relacionada à questão das funções. Quais são as funções que fazem uma coisa ou outra funcionar bem ou não funcionar? Vamos imaginar um outro exemplo, porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de estrutura funcional. Então vamos pegar um exemplo lá da tua casa. Né? Pega um exemplo da tua casa e olha assim, quem é que, de uma certa maneira, lidera a sua casa? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu tio? É o seu avô? Independente de quem for, nós sempre temos uma imagem de quem é que comanda. Por isso que muitas vezes o que nós temos é a questão, e que é bastante falada, do chefe de família. Quem é o chefe de família? O chefe de família, e essa expressão, ela está relacionada àquela figura mais importante dentro da tua casa, né, e que comanda, e que é responsável, e que tem maior responsabilidade para com as pessoas dentro da sua casa. Então, as estruturas funcionais, elas também estão relacionadas a essa questão. Quando eu coloco um cargo dentro de uma estrutura de uma empresa, eu também, de uma certa maneira, vou vincular esse colocar o cargo dentro da estrutura a uma responsabilidade maior. Quem é que tem a maior responsabilidade dentro de uma empresa? E como que ela é representada? Como que é representado essa maior importância e maior responsabilidade dentro desta empresa, dentro dessa estrutura funcional? Essa representação que eu acabei de passar para vocês, ela também é utilizada bastante nas empresas. Só que as empresas se utilizam dessa representação de uma maneira gráfica, e não de uma maneira mental, como a gente acabou de fazer agora. Essa maneira gráfica, como as empresas representam, com quem é mais importante dentro da estrutura empresarial ou dentro dessa estrutura funcional, ela é feita através de uma coisa chamada organograma. O que é então um organograma? O organograma, ele nada mais é do que uma representação gráfica
da importância relativa de cada cargo ou de cada pessoa em determinadas situações dentro dessa empresa. Então, de uma maneira bem simples, um organograma é a maneira pela qual a empresa vai hierarquizar as posições dentro da sua estrutura. Vamos então ver 3 tipos diferentes de organograma. O primeiro deles é chamado organograma de linhas. Como é que é o organograma de linhas? O organograma de linhas, ele é construído a partir de alguns retângulos que se posicionam e que vai, de uma certa maneira, mostrar para a gente o que é mais importante dentro daquela empresa. Qual é o cargo que vem primeiro, qual é o cargo que vem em segundo lugar. Esse organograma, ele não é muito comum, não é muito utilizado pelas empresas. Por quê? Porque este organograma, ele tem uma relação com cargos menores ou com departamentos menores. Imagine vocês, se você tem uma empresa com uma estrutura muito grande, com vários departamentos, N departamentos, como é que você ia construir um organograma de linhas? O segundo modelo de organograma é o organograma de setores. O organograma de setores, ele é feito a partir de círculos. E onde, no meio do organograma, no meio desse círculo, eu tenho a posição mais importante dentro das organizações. Esse organograma de setores, ele também não é muito utilizado pelas empresas. Por quê? Porque ele é mais comumente utilizado por empresas que apresentam estruturas menores, estruturas com menos departamentos e com menos cargos. Mais uma vez, imagine se você fosse construir um organograma para uma empresa muito grande, que tivesse muitos departamentos. Qual seria o tamanho desse círculo? Quantos círculos você ia precisar para montar essa estrutura dentro da sua empresa? Ou a representação gráfica da importância dos cargos dentro da sua empresa. E, finalmente, nós chegamos aos organogramas clássicos. Esses organogramas, eles são clássicos porque são os mais comumente utilizados. É aqueles que vocês mais conhecem. Os organogramas funcionais são clássicos e também chamados de verticais. Então, esses organogramas funcionais, os verticais, eles são mais comuns nas empresas, porque eles servem para mostrar estruturas maiores. E aí, ele é mais fácil de ser utilizado para as estruturas maiores, para as estruturas grandes dentro das empresas. Eles são representados por retângulos, e os retângulos, eles se posicionam de acordo com a importância do cargo da pessoa dentro da estrutura. Ele também é representado por linhas. E essas linhas são as linhas que definem a subordinação. Para quem que determinado cargo ou para quem que determinada pessoa responde dentro dessa estrutura organizacional. E nesses organogramas funcionais ou verticais, é muito comum nós trabalharmos com níveis de reporte. O que significa isso? Dentro de um organograma funcional, nós temos vários níveis. Nós vamos falar dos 3 primeiros níveis que são os mais importantes para nós entendermos qual é a importância de definir esses níveis dentro do organograma. O nível 1, dentro desse organograma, ele está relacionado àqueles cargos que são mais altos dentro da organização. Eles representam a maior autonomia e a maior responsabilidade dentro da empresa. São os cargos que nós chamamos de cargos deliberativos, que tomam decisões importantes dentro da empresa. Já o nível 2 é um nível gerencial, normalmente representado pelas linhas de gerentes, diferente do nível 1, que normalmente é representado pelas linhas ou pelos cargos de presidente ou cargos de diretores. No nível 2, nós temos a maior parte dos cargos definidos como níveis gerenciais. Esse é o nível 2. Eles também tomam decisões, mas as decisões são decisões intermediárias e são decisões que, de uma certa maneira, têm que ser reportadas ao nível 1. No nível 3, nós temos os cargos mais comuns, ou seja, os cargos de supervisão, os cargos de coordenação, líderes em geral, mas que, de uma certa maneira, precisam do quê? Precisam de um reporte maior, um reporte superior,
para poder deliberar sobre uma determinada situação ou tomar uma decisão sobre um determinado assunto. Agora nós vamos entender os objetivos das estruturas funcionais. As estruturas funcionais, elas são importantes porque é a partir dela que nós conseguimos construir estruturas mais elaboradas ou mais estratégicas. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu preciso de uma estrutura funcional para que eu tenha o básico. Ou seja, eu preciso fazer funcionar a minha organização através das funções, ou seja, através dos cargos que estão nessa estrutura funcional. As estruturas funcionais, elas apresentam alguns resultados. Eu preciso de, no mínimo, 2 resultados a partir dessas estruturas funcionais. O primeiro deles está relacionado aos resultados intermediários, que podem ser representados por descrição de cargos, avaliação dos cargos, a pesquisa de mercado, a montagem da estrutura salarial e as políticas e normas finais do projeto de remuneração. E, finalmente, o enquadramento do pessoal. Os resultados finais, então, da montagem da estrutura de cargos e salários, podem, então, ser representados pelo quê? Equilíbrio interno e externo. A competitividade para atrair e fixar o pessoal dentro da minha organização. A questão da redução do turnover. O favorecimento da melhoria das relações trabalhistas. Favorecer o clima organizacional, reduzir o absenteísmo e, finalmente, motivar os funcionários. Esses são os principais objetivos do plano da estrutura de remuneração. Desenho de cargos. Se eu preciso colocar os meus cargos dentro de um organograma, eu preciso saber desenhá-los. No entanto, é importante que a gente separe algumas coisas aqui. Desenho de cargo não é descrição de cargo. Essa é uma outra questão, é uma outra coisa. Mas agora, o que a gente precisa entender é que o desenho de cargos dentro da organização precisa estar adequado àquela organização. As empresas somente começam a funcionar quando as pessoas que devem exercer um determinado tipo de cargo começam a ocupar seus espaços e a exercer suas funções e são colocadas em uma posição no organograma. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês é que não existe organograma sem cargos e não existe organograma sem pessoas. Como também não existe empresa se não houver um organograma. A maneira com que um cargo é desenhado na estrutura faz uma diferença muito grande para as empresas. Por quê? Porque eu tenho cargos diferentes para determinados departamentos e para determinadas funções. Esses cargos, eles serão diferentes à medida que eu coloco um cargo numa função ou mais repetitiva, ou mais monótona, ou mais difícil de se executar, numa tarefa mais difícil de se executar. É esse desenho de cargo que vai fazer a diferença nos resultados da empresa. Agora, a ideia é que a gente comece a desenhar esses cargos a partir de um conhecimento prévio da empresa. E esse conhecimento prévio da empresa é feito não só pela área de RH. No caso aqui, o desenho de cargos, ele na maioria das vezes é feito por quem? Pelo gerente da área, pelo engenheiro do departamento ou por outra pessoa. A área de RH vai contribuir com a sua experiência. Porque, na verdade, quem entrega o cargo para a organização são as pessoas que, de uma certa maneira, abrem departamentos ou criam funções ou criam processos dentro das organizações. É a partir do desenho de cargo que a gente pode entender melhor para onde essa empresa vai. Quais são as funções, aonde eu vou colocar determinadas tarefas para serem posicionadas em relação a determinados cargos. Então, para que nós desenhemos um cargo de uma maneira adequada, nós temos que levar em consideração o seguinte. Primeiro, o conteúdo do cargo.
que é, na verdade, o conjunto de tarefas que esse cargo vai desempenhar dentro da organização. O outro tópico está relacionado a métodos e processos. Como será desempenhado esse conjunto de tarefas? E o outro tópico está relacionado a responsabilidades. Responsabilidades estão relacionadas ao quê? A quem essa pessoa irá responder dentro do organograma da empresa. E o outro tópico, para a gente finalizar, é a questão da autoridade. E a autoridade, então, está relacionada a quem esse ocupante do cargo exercerá supervisão. Vamos falar, então, dos modelos utilizados nos desenhos de cargos. Vamos imaginar, então, que você vai abrir hoje uma empresa, seja qualquer empresa, ou uma empresa de consultoria, ou uma lanchonete lá no seu bairro, você vai abrir uma empresa. A partir do momento que você decide que você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você vai pensar é: quem é que vai fazer o que dentro dessa minha empresa? E aí você vai levar em consideração uma série de situações. O ambiente, quanto é que você precisa produzir, ou quanto você precisa vender, dependendo do ramo que você vai abrir, dependendo da empresa que você vai abrir. E você para e pensa: quais são os cargos que eu preciso dentro desta empresa? A partir desse momento, você começa a fazer um desenho dos cargos que você precisa. Mas não simplesmente pegar e, eu preciso de um atendente. Não, você não precisa só de um atendente. E esse atendente vai fazer o quê? Eu preciso de um balconista, eu preciso de um gerente, ou eu preciso de uma pessoa que fique na cozinha, se for uma lanchonete. Do que eu vou precisar? É a partir disso, então, que eu vou começar a fazer o desenho dos cargos, o desenho das funções que eu vou colocar dentro dessa minha empresa. Na cozinha vai ter o quê? Na cozinha vai ter uma cozinheira e um ajudante de cozinha. Como é que é o ambiente de trabalho lá? Como que é as condições de trabalho? Que tipo de pessoa que vai suportar, por exemplo, trabalhar perto de um fogão 8 horas por dia, por exemplo? A partir de então eu começo a fazer o desenho dos cargos. E aí, para a gente ilustrar o que a gente está falando, existem 3 modelos principais sobre desenho de cargos dentro das organizações. Esses desenhos de cargos, eles não são feitos pelas áreas de RH dentro das empresas. Eles são feitos pelas próprias pessoas, inclusive por você que acabou de abrir esta empresa. Modelo clássico. O primeiro modelo de desenho de cargos, ele data de muito tempo atrás. Ele data da época da administração clássica, cuja principal figura aí é o Frederick Taylor. Como é que ele fazia esse desenho de cargos dentro da organização? Porque naquela época, como eu disse, eu precisava que as pessoas produzissem mais. E o meu foco principal era a produtividade. Um dos principais estudos feitos naquela época para o desenho de cargos foi o estudo de tempos e movimentos. O estudo de tempos e movimentos trouxe para a gente um achado. A partir do momento que eu observava o meu trabalhador lá na linha de montagem ou executando uma determinada tarefa, eu poderia ver qual era a coisa mais importante que ele fazia e em que tempo que eu precisaria que ele fizesse aquela determinada tarefa. Então, a partir do momento que eu começo a cronometrar quanto tempo um funcionário ou um trabalhador passa uma peça na linha de montagem, ou quanto tempo ele leva para fazer um omelete lá naquela cozinha do restaurante que você vai abrir, por exemplo, eu começo a desenhar quais são as condições ideais para que aquele cargo exerça a sua função dentro de uma linha de montagem, ou dentro da cozinha, ou dentro de um escritório, por exemplo. Então, no estudo de tempos e movimentos,
O que eu tenho que levar em consideração é o fazer e não o pensar. Então, mais uma vez, a gente traz para vocês que naquela época, para esse estudo, para esse desenho de cargo, eu não estou muito preocupado com a pessoa, se ela está pensando ou se não está pensando. Eu estou preocupado se ela está fazendo ou não determinada tarefa que, se ela fizer num tempo melhor, num tempo mais rápido, vai me aumentar ou não a produtividade. Outra questão bastante importante nesse estudo do modelo clássico de desenho de cargos é a questão do como eu estabeleço as rotinas, como eu estabeleço a sequência de tarefas. Foi esse um dos principais estudos do modelo clássico para o nosso desenho de cargos. Modelo das relações humanas. Foi o estudo de um método que levava em consideração não mais apenas as tarefas, mas que começava a levar em conta o homem e principalmente a questão relacionada ao ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente de trabalho começava a afetar a produtividade do trabalhador. E no modelo clássico isso não era pensado. A produtividade estava em primeiro lugar. A produtividade era a questão mais importante dentro daquele modelo. Já no modelo das relações humanas, o que eu levo em consideração é de que maneira e de que forma o empregado, aquele trabalhador, executa aquelas tarefas. Por quê? Dependendo do ambiente que ele está inserido, dependente das condições de trabalho a que ele está exposto, eu posso ter uma maior ou uma melhor produtividade dentro dessa questão. A pessoa precisa se sentir importante naquilo que ela faz. Então, se a gente retomar um pouquinho o nosso exemplo anterior, lá do modelo clássico, imagine que aquela empresa que você abriu, vamos tomar como exemplo o restaurante. Você abriu o restaurante. A cozinheira que está lá dentro da sua cozinha, fazendo a comida, preparando todo aquele aparato de coisas que vai ser servido ali para o seu cliente, ela precisa sentir que aquilo que ela está fazendo de uma maneira que você vai conseguir vender para o seu cliente e ele vai se sentir satisfeito. A satisfação, então, desse cliente, ela acaba sendo transferida também para a satisfação do trabalho. À medida que eu produzo alguma coisa de uma maneira satisfeita e eu estou feliz com aquilo que eu faço, eu consigo transferir aquilo para o meu produto final e, com isso, aumento a produtividade. Outra questão também é com relação ao ambiente e às condições de trabalho. No modelo clássico, isso não era pensado, mas nesse modelo das relações humanas, isso tem que ser pensado. E foi pensado da seguinte maneira: a minha mesma cozinheira, que está lá dentro da minha cozinha fazendo o trabalho, naquele calor insuportável, à beira do fogão, ela precisa ter condições suficientes para trabalhar daquela maneira. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. É sabido que na área da saúde, por exemplo, muitas pessoas trabalham em horário noturno. Viram à noite trabalhando, trabalham 12 horas, outras pessoas que trabalham, por exemplo, como segurança, trabalham à noite. Então, vamos imaginar uma coisa. Vocês acham que essas pessoas, elas são colocadas nesse trabalho, e elas são colocadas nesse trabalho olhando para o quê? Olhando para as condições do ambiente de trabalho. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem, eu mesmo conheço muitas pessoas que acabaram não se adaptando a uma rotina de trabalho noturno. Por quê? As condições daquela pessoa, não estão adequadas àquele ambiente de trabalho. Então, o desenho do cargo, ele está muito relacionado a essa questão. Eu também tenho que adaptar o meu trabalhador a este cargo, a este desenho de cargo. E nem todo mundo se adapta a uma determinada função. Essa questão é muito debatida dentro do modelo de relações humanas, modelo de recursos humanos. E, finalmente, a gente chega a um novo modelo, esse modelo mais moderno de desenho de cargos, que é o modelo de recursos humanos, que é o modelo atual. Esse modelo, ele está muito baseado na criatividade. E como que eu coloco as pessoas num ponto, de uma certa maneira, em evidência em relação às tarefas que ela executa. Em outras palavras, voltando de novo ao exemplo da cozinheira lá do nosso restaurante. Essa pessoa, ela precisa ter o espaço suficiente para que ela consiga criar, para que ela consiga se evidenciar frente à sua tarefa.
e que ela não seja percebida apenas por alguém que faz alguma coisa, mas sim por alguém que desenvolve um trabalho, que enriquece uma tarefa, a ponto dessa tarefa e desse trabalho, ela ser valorizada pelo cliente lá fora, que comprou e vai voltar para o seu restaurante e vai fazer com que a sua receita aumente. A outra questão aqui, dentro do modelo de recursos humanos, é que eu preciso não só evidenciar uma tarefa, mas como eu preciso evidenciar um processo de trabalho. A pessoa não tem mais que ficar, dentro do modelo de desenho de cargos de recursos humanos, limitada àquilo que ela faz. As pessoas precisam ter um espaço. E o espaço é extremamente importante para que eu crie novas possibilidades de atuação dentro da minha organização. E criando essas novas possibilidades de atuação dentro da organização, é que eu vou poder ter possibilidade de crescimento. Possibilidade de crescimento na minha carreira. Esse é um modelo que é um modelo atual e é um modelo que deve permanecer por um pouco de mais tempo dentro dos modelos de remuneração e dentro das estruturas das empresas. Partindo então do modelo de desenho de cargos baseado no modelo de recursos humanos, esse modelo mais moderno e mais voltado para a criatividade, por que a gente não pensa um pouquinho como que ficaria esse exemplo? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é renovar a vitrine, arrumar e trocar as roupas e acessórios. Depois é hora de organizar as roupas nas araras certas, dobrando as que vão nas prateleiras. Procure dobrar as roupas sempre no mesmo sentido, sempre separando por cores, num degradê do mais escuro para o mais claro. Então, nesse exemplo, o que a gente começa a perceber? Que a pessoa está ali conversando com uma outra pessoa dentro do trabalho e ela está, de uma certa maneira, dizendo qual é a sequência lógica pela qual ela faz determinada tarefa dentro da organização. De uma certa maneira, o que a gente está mostrando aqui é que o cargo dela, de uma certa maneira, foi desenhado no passado por alguém. Provavelmente por essa pessoa que está junto com ela, pela qual ela está explicando esse exemplo, de como ela faz, de qual é a primeira coisa na sequência do trabalho dela, o que faz depois, o que vem depois. No modelo de recursos humanos, no desenho de cargos, o modelo de desenho de cargos de recursos humanos, essa valorização tem que ser da pessoa. Ela tem que entender exatamente como foi desenhado o cargo dela e, de uma certa maneira, ter liberdade para poder criar em cima desse desenho de cargo. Agora vamos pensar uma coisa. Vamos pensar no seu cargo. Como é que você faz? Se você trabalha, tudo bem. Se você não trabalha, vamos pensar numa rotina, numa tarefa. Porque o tempo todo nós estamos executando uma tarefa. Toda vez que a gente vai executar uma tarefa, a gente pensa, o que eu vou fazer primeiro? Acorda de manhã, levanta e faz. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou para o trabalho, eu vou pegar um ônibus, eu vou fazer um determinado trabalho que eu deixei pendente do dia anterior. Como é que você faz? É isso que a gente vai ter que pensar daqui para frente. Como eu faço determinada tarefa a partir do desenho do meu cargo. Pensa então, mais ou menos assim, eu estou num clube, ou eu estou na igreja, ou eu estou na minha reunião de amigos. Pense mais ou menos em 5 questões ou em 5 tarefas que você deveria desenvolver ao longo do seu dia a dia. Vamos pensar nisso e imaginar como é que eu faço e o que eu faço primeiro. Esse é um exercício importante. Então, na nossa aula, nós discutimos principalmente qual é a importância do cargo dentro de uma estrutura funcional. E lembre-se, o organograma para isso é extremamente importante para a construção do nosso modelo de estrutura de cargos e salários. Nossa dica de estudo para essa aula é replanejamento de cargos e funções
do Edgar Schein, Livraria Nobel. Esse livro é importante porque o Edgar Schein traz para a gente de que maneira que a gente pode desenhar ou classificar e entender melhor os cargos e as funções dentro das organizações. Bom estudo!